Senhor Jesus. Capítulo 7. Sua mente. Eu costumava atribuir os conflitos interiores do meu marido ao seu gênio musical. Você conhece o temperamento artístico, animado e brilhante de um lado, mas misterioso e caprichoso de outro. Eu creio que isso é em qualquer profissão. Quando meu marido ficava deprimido, ele acreditava que iria falhar, que não valia nada, que era incapaz de fazer o que precisava, e só ele sabia fazer o que precisava. Então esses pensamentos não correspondiam à realidade, porque ele os tinha mesmo em meio ao seu trabalho mais produtivo e bem-sucedido. Amadas, eu levei muito tempo para perceber que as batalhas internas com as quais ele sofria não deviam ser ignoradas como um simples esse é o jeito dele, deixa ele no canto, ele está quieto. O meu marido também não precisava lutar sozinho. Se eu e ele éramos uma só carne, como diz a palavra de Deus, então qualquer ataque à sua mente era também um ataque à minha. Eu podia tomar posição junto dele na batalha declarando: isto não é Deus falando na vida do meu marido, mas é a voz do inimigo. Eu não vou ficar de lado e observar jogos mortais sendo travados na mente dele e em nossas vidas, em nome de Jesus. Então eu decidi fazer uma experiência pessoal e, como diz em Efésios, ficar firme contra as ciladas do diabo e ao lado do meu marido. Afinal de contas, a Bíblia fala de orar com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Efésios 6, versículos 18. É claro que todos os santos é uma categoria, o que inclui o meu marido. Amém? Enquanto nos meses seguintes eu perseverava em oração por ele, eu fiquei surpresa com os resultados. Ele não só conseguiu controlar melhor os seus pensamentos, como acabei também percebendo quando o ataque estava para vir. Então eu combatia em oração antes que ele ganhasse terreno. E aí, quanto mais o meu marido viu minhas orações respondidas, mais ele compreendeu de onde vinham as mentiras e ficou menos disposto a crer nelas. Amém? Então, amadas, conversando com várias mulheres ao longo dos anos, eu pude conversar com mulheres de todas as camadas sociais e eu fiquei admirada ao ver como este problema é universal. De fato, qualquer que fosse o temperamento ou o ambiente dos seus maridos, eles experimentavam o mesmo tipo de problema. Eu compreendi finalmente que todos os homens têm um inimigo que está empenhado em destruir o que Deus quer fazer em suas vidas. As mulheres enfrentam o mesmo inimigo, mas os homens parecem mais vulneráveis aos seus ataques em determinadas áreas. Até o homem mais forte, queridas, pode ficar exausto, subjugado, desesperado ou envolvido em coisas que o afastam da presença de Deus. Ele nem sempre vê as armadilhas de um inimigo que deseja fazê-lo crer que as suas dificuldades são insuperáveis. A mente do homem se enche de palavras como inútil, eu não presto, fracasso, isso é impossível, tá tudo acabado e para que tentar de novo? A esposa pode orar para que o marido perceba as mentiras e ouça, em vez delas, palavras como esperança, prosperidade, possibilidade, sucesso, recomeço, e saiba que elas vêm de Deus. Queridas, as duas armas mais poderosas contra essas mentiras incutidas na mente do seu marido são a palavra de Deus e o louvor. Porque está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Hebreus capítulo 4, versículo 12. Queridas, mediante a palavra de Deus, você poderá revelar pensamentos errados e fazendo-os perder o seu poder. Se o seu marido não fizer isso por si mesmo, você poderá interceder por ele através da palavra, seja na sua presença ou sozinho em oração, e ver resultados poderosos. Eu fiz isso inúmeras vezes com meu marido e ele pôde testemunhar o poder da palavra de Deus. Eu fico lembrando a ele de que Deus não lhe deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu sempre lhe digo que eu estou orando por ele e reivindicando essa mente sadia, essa moderação em todo o tempo, em nome de Jesus. O louvor, queridas, também é um instrumento poderoso, porque a presença de Deus vem habitar em nosso meio quando nós o adoramos. Na sua presença encontramos cura e transformação para as nossas vidas. Porque diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 21. Você não quer que pensamentos fúteis obscureçam o coração do seu marido. Então dê louvores a Deus pela mente sadia dele, e ele poderá então pensar mais claramente sobre o que vai ou não permitir que entre nela. Amadas, depressão, amargura, ira, o medo, a rejeição, a desesperança, solidão, rebelião, tentação, a maldade e muitas outras doenças começam todas na mente. Essas coisas podem controlar a sua vida, a não ser que você controle primeiro a sua mente. Percebam, queridas, o que você está pensando é a batalha da mente e Deus nos deu sabedoria para vencê-la. É por isso que Deus nos ensina e nos capacita a não aceitar como verdade tudo o que pensamos. Está escrito, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Está em Isaías capítulo 65, versículo 2. Deus quer que compartilhemos seus pensamentos, porque diz, nós, os que cremos, porém, temos a mente de Cristo. Declare isso para você e para o teu marido. Temos a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios 2, versículo 16. Vamos orar para que os nossos maridos recebam a mente de Cristo e mantenham todo pensamento debaixo do controle de Deus? Quem não precisa disso, não é mesmo? Vamos orar. Senhor Jesus, oro para que proteja a mente do meu marido. Guarda-o, Senhor, das mentiras do inimigo. Ajude-o a discernir claramente a voz do Senhor de outra qualquer e lhe mostre como levar cada pensamento cativo, como nos instruiu a fazer. Senhor, que ele possa ansiar pela sua palavra e ter fome da tua verdade, a fim de reconhecer os pensamentos que estão errados em sua cabeça. Dá-lhe, Senhor, forças para resistir às mentiras. Lembre-o de que ele tem a mente de Cristo, Senhor, porque eu vou declarar isso todos os dias. Onde as mentiras do inimigo já invadiram seus pensamentos, eu as expulso em nome de Jesus e convido o poder do Espírito Santo para purificar a mente do meu marido. Ó Deus, o Senhor me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 19. E por essa autoridade que me foi dada em Jesus Cristo, eu ordeno que todos os agentes mentirosos se afastem da mente do meu marido. Eu proclamo que Deus deu ao meu esposo uma mente sadia, aleluia. Ele não se manterá confuso, mas viverá na claridade. Ele não
não será atormentado por pensamentos impuros, maus, negativos, pecaminosos, mas será transformado pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Capacite-o, ó Deus, a ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ajude-o a não andar ansioso por coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração do meu esposo e a mente em Cristo Jesus. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento do meu esposo, em nome de Jesus. Como está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Amém. Queridas, vocês viram que eu sempre quando está na oração, eu repito o que está na Bíblia. Esses são realmente instrumentos de poder. Essas são a sabedoria que o Senhor nos dá. Lutar com o inimigo através da palavra de Deus, mas com autoridade. Com a autoridade do Espírito Santo. Aprenda isso, minhas queridas. Anotem aí também outros instrumentos de poder, por favor. Para que vocês leiam e meditem. Está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, capítulo 25. E Marcos, capítulo 12, versículo 30. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Amém.